Olá, eu sou a Gabriela Brambati, estou aqui para mais uma vez comentar sobre a lição bíblica da Escola Dominical dos Jovens. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Ministério NAD, do pastor Mauro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Então vamos lá? A nossa lição de número 13 é a última lição do nosso trimestre. E essa lição tem por título Renovando a Aliança. Ela vem tratar dos últimos capítulos de Josué, capítulo 23 e 24 de Josué, encerrando o livro. E é também uma despedida, de Josué, que já estava com uma idade avançada, e ele quis, como um bom líder, preparar o povo para após a morte dele. E vamos ler o nosso texto do dia, que está em Josué 24:31. Nosso texto do dia diz assim: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então, depois de um tempo de paz desde a divisão das terras, Josué convocou o povo para 2 assembleias. A primeira ocorreu possivelmente em Siló, para uma despedida, e Josué exortou o povo para que não desistisse de possuir o restante da terra que ainda faltava conquistar, e também dando algumas orientações para o povo. Provavelmente a segunda assembleia ocorreu em Siquém, quando Josué entregou uma mensagem profética ao povo e propôs que o povo renovasse a aliança com o Senhor. A gente vê nesses dois discursos de Josué um tom saudosista, porque ele estava sentindo que ele iria morrer. Então vamos para o nosso primeiro tópico de hoje, que é Josué reúne o povo em Siló. E nessa reunião em Siló, a gente vai dar mais uma aprofundada aqui agora, que eu só fiz uma introdução. Josué, ele lembra a todos que provavelmente ele iria partir, porque ele estava idoso, ele estaria ali encerrando seu ministério, e ele demonstra muita sabedoria e intimidade com Deus, que é uma qualidade que os líderes devem ter. E ele faz um discurso exortando ao povo hebreu que o que eles deveriam fazer na ausência dele, né? Porque o bom líder, ele sempre tem a visão do futuro, de quando ele não estará mais presente para orientar o povo no caminho que deve seguir. Então, antes de partir, ele deixou algumas orientações. E nesse discurso, ele usou a mesma força que Deus deu ele lá no início do livro. Lembra que Deus falou com Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Ele usou a mesma expressão para falar com o povo: esforçai-vos para conquistar o restante da terra. E Josué também advertiu para que eles guardassem os mandamentos do Senhor, porque só assim eles teriam uma vida boa, uma vida de abundância com Deus. E ele também lembrou que a justiça de Deus, ela é implacável. Ele lembrou que apesar de Deus ter feito todo o bem a esse povo, ter ajudado desde a saída do Egito, desde os tempos de Abraão, antes do Egito ainda, os tempos de Moisés, em todas as vitórias que eles tiveram nesse tempo de conquista, por mais que Deus tivesse ajudado, se esse povo se desviasse, Deus ele faria a justiça dele com relação a esse povo. Porque o pecado ele tem um preço, que é a morte. Deus, ele sempre permanece fiel apesar de sermos infiéis, conforme a promessa dele, mas as consequências do pecado, elas ainda subsistem. E vamos para o tópico 2, um comentário bem rápido, que é a despedida de um líder. Josué,
ele exorta o povo a refazer a aliança com Deus, a renovar essa aliança com Deus. Porque a última aliança tinha sido feita lá nos tempos de Moisés. E aqui já era outro tempo. E o povo, ele se esquece muito fácil das coisas, das promessas de Deus, das coisas que Deus fez, dos compromissos. Mas Deus, ele não se esquece. Deus, ele jamais se esquece. Então Josué vem aqui ao povo exortar para que o povo renove a aliança com Deus. E ele trouxe uma palavra profética, começando: assim diz o Senhor, Deus de Israel. E ele veio narrando a história do povo, de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaac, Jacó, Moisés. E ele sempre foi lembrando que Deus era com eles. E no final, ele quis fazer um memorial. Pegou uma pedra, colocou debaixo de uma árvore, para que o povo sempre lembrasse. O povo esquece, e a gente também esquece, mas Deus, ele não se esquece. Então, nós vemos durante toda a Bíblia a importância de termos memoriais estabelecidos com Deus. Por que ele fez aquilo? Para que toda vez que o povo olhasse, mesmo quando ele não estivesse mais lá, olhasse para aquela pedra debaixo daquela árvore, iriam lembrar da aliança que eles tinham renovado com Deus, dos compromissos que eles tinham feito de servir a Deus, de andar nos caminhos de Deus, de guardar a lei de Deus. E logo depois disso, Josué morre e Eleazar também morre. E nessa época, José já tinha morrido muito tempo atrás, uns 200 anos antes. Só que Deus falou para que os ossos de José não descansassem enquanto eles não conquistassem a terra. Então, como que eles já tinham conquistado a terra, eles também enterraram os ossos de José, que eles iam carregando durante toda essa conquista, durante todo esse tempo de luta. E o tópico 3 vai tratar de um salto para o futuro. Como encerrou aqui o livro de Josué, a nossa lição vem trazer um conhecimento histórico de como anda o povo de Israel nos dias mais atuais, desde o século XIX, século XX, o que aconteceu. E a gente sabe, como a gente leu no texto inicial, que o povo guardou a lei, lembrou dos feitos do Senhor, muito depois de Josué, através dos anciãos. Só que a história de Israel com Deus é uma história de altos e baixos. Logo depois, Israel se corrompeu e foi dissipado por vários lugares da terra. E no século XIX, ocorre um movimento chamado sionismo. Muitos de vocês, jovens, já estudou em história, né? Que é uma história muito importante, mas eu venho aqui dar uma lembrada a vocês. O que é o sionismo? Como o povo estava espalhado por todo o mundo, nesse século XIX, ele começa a retornar para Israel. Por quê? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, a Palestina, a região da Palestina, passou para os britânicos. Então, sob o domínio dos britânicos, o povo começou a voltar para ali Israel. E depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, numa sessão histórica, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, deu o voto, esse homem deu o voto de Minerva e aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e a Palestina. Então, nós aqui, a nação brasileira, contribuiu muito para Israel, porque foi um voto de um brasileiro que deu o veredito para a formação do Estado de Israel novamente. E os judeus aceitaram essa divisão proposta, mas os árabes não. E lá em 1948 foi declarada a dependência de Israel através de David Ben-Gurion. Não sei se assim se pronuncia, né? Então, Israel foi declarado como Estado. Mas a gente vê que essa história
do povo de Israel com a Palestina é um conflito de muitos anos, que sempre tem questões que explodem e geram outros conflitos, geram medos em todo mundo. E nesse tempo foram muitas guerras, do século XIX para cá, do século XX, muita batalha entre o povo da Cisjordânia, Israel, Palestina, o povo ao redor ali, Egito, Líbano, se reuniu contra Israel, mas em muitas dessas guerras, dessas lutas, a gente vê Deus abençoando Israel, batalhando por Israel, mesmo no século XX. Por quê? Deus, ele é muito fiel, ele tem um carinho muito especial pela nação de Israel. Apesar de Israel, às vezes, se voltar contra Deus, de não ter reconhecido Jesus como filho de Deus, Deus, ele tem um propósito para Israel. Tanto que no milênio, Deus, ele promete guardar Israel, né? Então, a gente vê que a volta, o retorno de Jesus para buscar a sua igreja está cada vez mais próximo. A gente tem visto sinais, estamos vivendo uma pandemia, nuvem de gafanhotos, vários sinais se cumprindo no céu, na terra, fenômenos naturais que Deus já vinha alertando desde sempre. E em tudo isso, Deus, ele sempre tem um propósito de guardar Israel, apesar de várias pessoas se levantarem contra Israel. E isso está no texto de Lamentações 2,16, que diz assim: todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes. Dizem, devoramo-la. E então, o povo sempre tem ali uma rixa com Israel. E vamos falar agora, para finalizar, sobre as infantarias. Infantarias não, gente, desculpa. Sobre as intifadas. Intifadas. Consegui, saiu. Sobre as intifadas. O que eram intifadas? Intifadas são esses rumores, assim, de guerra, esses conflitos que tem de uma região com a outra. E até os dias de hoje a gente vê várias guerrinhas, várias questões se levantando naquela região de Israel e Palestina. Quanto menos a gente espera, surge uma questão que causa tensão em todo mundo ali. E vamos esperar agora para ver as cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer com Israel. Mas a gente sabe que a Bíblia diz que todas as nações se reunirão contra Israel na última guerra, no tempo do milênio, e Deus vai vencer por Israel, vai dizimar todos os inimigos de Israel. Então Deus, ele é maravilhoso com Israel. Apesar de Israel não ser fiel, Deus, ele é fiel com o seu povo. Deus, ele cuida de Israel, assim como ele cuida de nós. Então é importante a gente estabelecer memoriais para estar sempre lembrando aquilo que Deus fez, estudando a palavra, porque ela nos traz esperança, ela nos traz fé, ela mostra o cuidado de Deus com o povo e mostra o cuidado de Deus para com a gente também. E no próximo trimestre, a gente tem uma edição especial que está maravilhosa, que vai tratar lá o livro de Daniel, vai tratar também sobre a época de Neemias. É uma lição bem bacana, bem especial. Essa edição é especial por quê? Porque é uma edição lá do passado, da CPAD, e que vai ser estudada os jovens junto com os adultos. Então, gente, aguardem para uma lição maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado do livro de Josué. Leiam sempre, como eu sempre falo, é um livro que nos traz muita força, muita coragem, muita esperança. É um livro de grandes lições, mostra como um líder deve agir. Então, leiam sempre Josué, tá bom? E até a próxima lição.